Em 2019, os tribunais brasileiros emitiram quase 100 milhões de acórdãos. 100 milhões. É um volume, assim, assustador. Mas é, 100 milhões! E, tipo, cerca de 30 milhões de sentenças em um único ano. Se a gente pensar, se um pesquisador tentasse ler um processo por minuto, sem parar para dormir ou comer, ele levaria quase 200 anos para cobrir só a produção daquele ano específico. 200 anos lendo sem parar. Exato. E, no entanto, é exatamente essa montanha de dados que a pesquisa empírica no direito tenta decifrar hoje. Então, bom, vamos desbravar isso. Boas-vindas a quem acompanha esta nossa análise profunda de hoje. É um prazer estar aqui para esse mergulho. A missão hoje, nessa nossa investigação, é desvendar o que a academia chama de padrão ouro da pesquisa empírica quantitativa no campo jurídico. E, principalmente, entender como resolver o verdadeiro pesadelo matemático do cálculo amostral, né? Ah, o pesadelo do cálculo, com certeza. Muitos pesquisadores fogem dessa parte. Fogem mesmo. Mas para guiar essa nossa análise, a gente tem duas fontes essenciais aqui sobre a mesa. A primeira é um artigo metodológico, tipo, extremamente denso e revelador do Ulisses Reis e do José Mário Vandermeij Gomes Neto, que se chama Quando a parte não representa o todo. Excelente texto. Ele mapeia os perigos metodológicos que podem, sabe, destruir uma pesquisa inteira logo no primeiro passo. Destrui completamente. E a segunda fonte é o material técnico de uma ferramenta que foi desenhada para resolver exatamente esse problema, que é a calculadora de amostras, o Data. Uma ferramenta incrível, diga-se de passagem. Com certeza. Mas vamos começar pelo contexto. O cenário jurídico no Brasil passou por uma transformação muito radical, não é? A pesquisa saiu daquela era puramente filosófica, dogmática, e entrou de vez na era empírica. Sim, entrou com muita força. É o que a gente chama na academia de pesquisas Large N, sabe? Pesquisas de grande número de observações. Só que essa transição bate de frente com essa escala colossal de dados que você acabou de mencionar. Os 100 milhões de acórdãos. Exato. Esses números gigantes, de 100 milhões de acórdãos e 30 milhões de sentenças, eles vêm diretamente do relatório Justiça em Números, do CNJ, que é citado logo no começo do artigo. A curva de produção do judiciário brasileiro simplesmente dispara na casa dos milhões. E isso cria uma barreira física e cognitiva intransponível. Nenhum ser humano consegue processar 100 milhões de documentos para entender, tipo, como um tribunal decide sobre questões de gênero ou direitos É trabalhistas. humanamente impossível. Pois é, e a necessidade da estatística inferencial nasce justamente dessa impossibilidade. O artigo, inclusive, traz uma citação de um autor, o Charles Millan, que resume tudo muito bem. Ele diz que a estatística inferencial é o uso do mundo conhecido para entender o desconhecido. Perfeito. É uma definição fantástica. Eu adoro, e acho que a melhor analogia para ilustrar isso para nossa audiência é a de um exame de sangue. Quando alguém vai ao médico investigar uma infecção, o laboratório não precisa drenar todo o sangue do paciente, né? Nossa, graças a Deus que não. Né? Imagina, uma única gota ou um frasquinho, se for coletado com rigor, tem a capacidade de contar a história do corpo inteiro com uma precisão incrível. Olha, o mecanismo por trás dessa analogia médica mostra perfeitamente o dilema das ciências sociais aplicadas. Na medicina, a gota de sangue funciona porque o sangue humano se mistura de forma homogênea. Ah, entendi. E tem mais. Nas ciências biológicas, a gente consegue criar ambientes de controle impecáveis no laboratório. Mas no direito empírico, a realidade é muito mais caótica. É uma bagunça, né? Totalmente. Não tem como a gente criar grupos de controle e tratamento ideais. A comunidade acadêmica não pode simplesmente, por razões óbvias de ética, manipular a composição de uma câmara criminal. Claro, tipo, colocar mais ou menos juízes com determinado perfil para ver o que acontece. Exato. Ou alterar características de réus em processos de corrupção só para testar uma hipótese sobre viés punitivo. A gente não pode fazer isso. Então a pesquisa jurídica fica inteiramente refém dos dados observacionais, certo? Ou seja, aquela observação passiva do rastro documental que o judiciário deixou para trás. Exatamente por dependermos desses dados observacionais, a validade de extrair essa nossa gota de sangue, que no caso é a amostra de processos, depende de um fator que é inegociável. A gente precisa saber o tamanho exato do corpo inteiro. O corpo inteiro seria o volume total de processos. Isso.
Na terminologia estatística, a gente chama isso de população ou o universo N maiúsculo. Sem descobrir qual é a totalidade exata de casos que existem sobre o tema estudado, qualquer amostra perde completamente o sentido matemático. A gota de sangue deixa de representar o organismo. Perfeitamente. A amostra fica inválida. Certo. Então, a regra número 1 é descobrir o universo N, o total exato de casos. Mas assim, pensando na prática de quem acompanha a gente, surge uma dúvida bem comum. Qual seria? Se um estudante ou até um professor precisa saber o total de processos sobre dano moral no TRF5, por que não pode simplesmente abrir o site oficial do tribunal, ir lá na barra de pesquisa de jurisprudência, digitar o termo e usar aquele número de resultados? Ah, a famosa barra de pesquisa. Se o site informa 15 mil resultados encontrados, por que esse número não pode ser o universo total? Parece tão oficial, né? Parece, mas esse é o maior perigo. O artigo do Reis e do Gomes Neto, ele dedica uma parte enorme só para desconstruir essa presunção. Essa prática de usar a barra de busca do tribunal, olha, ela é apontada como a armadilha mais letal da pesquisa empírica no direito hoje. Nossa, letal. Letal. Eles trazem evidências muito robustas, se apoiando num estudo do Vessoso e de outros autores de 2014. Esse estudo joga luz sobre um fato que quase todo mundo ignora. Os buscadores abertos dos tribunais não exibem a totalidade das sentenças de acórdãos. Espera aí. Então aquele número no topo da tela não é um universo real. Não, não é. Nem de longe. Mas então, os algoritmos desses tribunais aplicam tipo um filtro editorial oculto antes mesmo do pesquisador ver os dados? O termo mais adequado seria um filtro funcional. Não é necessariamente oculto por má fé, sabe? É inerente ao design do sistema. A gente tem que entender para quem essas ferramentas foram construídas. Para os advogados. Exato. O buscador do tribunal existe para advogado achar precedente vitorioso e para o juiz manter a coerência da vara. Para o sistema funcionar sem travar tudo, ele classifica os julgados em duas categorias primárias, os casos principais e os sucessivos. O que significa que decisões muito repetitivas que não trazem uma tese inovadora são suprimidas. O algoritmo esconde isso para facilitar a vida do advogado. Perfeito. Ele entrega só a essência do entendimento da corte. E a consequência metodológica dessa curadoria para a ciência é catastrófica. Catastrófica por quê? Voltando à sua analogia do exame de sangue. Usar a barra de pesquisa é como retirar uma amostra de sangue de um tecido que já está inflamado e assumir que o corpo todo tem aquela mesma taxa alta de glóbulos brancos. Uau, a amostra já nasce completamente enviesada, então. Exato. O algoritmo já selecionou os casos com base numa relevância que o próprio tribunal definiu. A aleatoriedade, que é o coração da estatística, foi aniquilada antes do primeiro clique. A amostra só vai representar os casos excepcionais e vai esconder toda aquela massa invisível de decisões de rotina. É por isso que o título do artigo é uma alerta tão forte, quando a parte não representa o todo. Isso mesmo. A parte selecionada pelo buscador não representa o todo do tribunal. Bom, saber que o buscador invalida a estatística deve dar arrepios em muita gente que está ouvindo essa nossa análise agora. Se a gente não pode usar a busca normal, onde a comunidade de pesquisa encontra a verdadeira base de dados, onde fica o repositório sem esses filtros? Ótima pergunta. O texto indica 2 caminhos seguros e validados. Para pesquisas do Supremo Tribunal Federal, o STF, a recomendação é usar o portal Corte Aberta. Corte Aberta. Isso. É um repositório amplo que tem os dados estruturados do STF desde o ano 2000, sem essa maquiagem toda. Agora, se a investigação for em tribunais superiores, federais ou estaduais, a mina de ouro passa a ser o DataJude. O DataJude do Conselho Nacional de Justiça, né? Ele funciona como esse oceano sem filtros? Exatamente, é a base nacional, a totalidade bruta. O pesquisador acessa o DataJude para extrair os metadados completos. Mas o artigo faz uma ressalva operacional importante sobre o DataJude. Qual ressalva? Devido à complexidade de estruturar os dados de tantos tribunais do país, o portal só oferece downloads diretos dessas bases brutas a partir dos processos de 2022 em diante. Ah, entendi. E se a pesquisa precisar de dados de 2018, por exemplo? Aí o buraco é mais embaixo. Se o recorte for anterior a 2022, não tem um botão de download fácil.
A comunidade precisa usar a Lei de Acesso à Informação, a LAI, e solicitar formalmente que o tribunal exporte a base bruta daquele período. Dá mais trabalho, mas é o único jeito de garantir o universo real. Certo, compreendido. O esforço compensa o rigor. Então, vamos desenhar um cenário prático aqui para nossa audiência. Vamos lá. Diretas de inconstitucionalidade, as famosas ADIs, existem rigorosamente 7.550 ações. Esse número, 7.550, é o nosso universo total, o N maiúsculo. O que a gente faz agora? Bom, o artigo estrutura esse caminho na tabela 1, propondo um fluxo de 4 etapas. A primeira a gente já superou, que é achar o N maiúsculo. A segunda etapa é o cálculo matemático do tamanho da amostra, o N minúsculo. Ok, calcular a amostra. A terceira é a seleção puramente aleatória dos casos que vão compor essa amostra. E a quarta, por fim, é a leitura e análise dos dados. Certo, mas eu confesso que o obstáculo formidável para muita gente está nessa segunda etapa. Porque a fórmula matemática que o artigo traz para calcular a amostra, olha, ela assusta. Assusta muito, tem muita letra grega ali. Pois é. Envolve variáveis super complexas. Tem um valor z elevado ao quadrado, que multiplica a proporção esperada, aí divide pela margem de erro ao quadrado. Para quem é das ciências sociais aplicadas e tem mais intimidade com texto do que com número, isso paralisa a pesquisa. Com certeza. Mas é aqui que a metodologia traz um alívio gigantesco. O artigo revela que o pesquisador não precisa manipular todas essas variáveis do zero. A comunidade científica já estabeleceu convenções bem rígidas para 2 desses parâmetros. Ah, então tem parâmetros fixos que a gente não mexe. Exato. Quando se aplica essa fórmula no direito ou na ciência política, o nível de confiança, que é aquele valor Z da fórmula, é convencionado universalmente em 95%. 95%. Anotado. E a outra variável? O erro amostral, a famosa margem de erro, é fixada em 5%. Quem faz a pesquisa não deve ficar inventando moda com esses números. Eles são um padrão ouro porque se apoiam num conceito lindo da estatística, o teorema do limite central. O teorema do limite central. Olha, vale a pena a gente detalhar a lógica por trás disso para quem está escutando e não tem tanta familiaridade com matemática avançada. Vale sim. O teorema diz que, à medida que a amostra cresce, a distribuição das médias dessa amostra se aproxima de uma distribuição normal, refletindo a população inteira. Na prática, isso significa o quê? Significa que, travando a confiança em 95% e o erro em 5%, a matemática garante que as características que você achar numa amostra pequena, digamos, uns 366 processos, tirados daqueles 7.550 vão estar presentes na mesma proporção no universo total. A matemática cria uma ponte invisível de confiabilidade. É fascinante. É como se a matemática nos desse permissão para ler só uma fração e ter certeza de que estamos entendendo tudo. Exatamente isso. Mas, o artigo faz questão de sublinhar que essa ponte é frágil, né? Ela desmorona se a terceira etapa não for respeitada. O sorteio dos processos tem que ser cego e aleatório. Ah, isso é vital. Se o pesquisador olhar para a lista de 7.550 ADIs e resolver escolher, sei lá, os casos do relator mais famoso ou os que saíram no jornal, a matemática inteira vai para o lixo. Toda validação se corrompe. Instantaneamente. Qualquer intervenção humana por conveniência destrói o cálculo. O artigo recomenda delegar isso para máquinas, usar linguagens como R, Python ou até plataformas online de sorteio. O computador recebe a lista e devolve 366 números gerados com pura entropia. A máquina protege a ciência da nossa parcialidade. Certo. A teoria é impecável, mas vamos falar da realidade dos corredores das universidades. Que é bem diferente, né? Totalmente. Tem professores fantásticos, grandes especialistas em constitucional, que querem orientar pesquisas empíricas, mas eles não sabem programar em Python. Eles não têm intimidade para aplicar fórmulas complexas no meio de uma orientação. Esse abismo técnico afasta muita gente boa. É uma frustração real. A teoria perde valor se ela fica restrita a pequenos grupos de especialistas em dados. E é exatamente aí que a nossa segunda fonte do mergulho de hoje brilha. O material sobre a calculadora de amostras UrData. Essa calculadora parece a ponte perfeita sobre esse abismo. Ela não é só utilitária, ela democratiza a pesquisa, certo? Sem dúvida. O aplicativo ele absorve toda essa complexidade matemática do teorema do limite central e envelopa tudo numa interface extremamente simples e imediata. E o mais legal é que é um produto feito da academia para a academia.
É uma iniciativa oficial do Laboratório de Pesquisas Empíricas em Direito da Unicap. Sim, idealizada pelo professor José Mário Vanderlei Gomes Neto. É a resposta perfeita para o pesquisador brasileiro parar de ter medo da estatística. E como funciona a arquitetura desse aplicativo? Porque muitos pesquisadores trabalham em locais com internet ruim, por exemplo. Eles pensaram nisso. É um software para desktop, roda nativamente no Windows e funciona de forma totalmente offline. E o melhor de tudo, é 100% gratuito. O pesquisador é blindado de qualquer necessidade de programação. Incrível! Eu fico imaginando a dinâmica de uso. Vamos pensar num cenário. Uma equipe descobriu que o universo, o N, para um estudo trabalhista é de exatos 12 mil processos no DataJude. O que a pessoa faz quando abre o UData? A interface é muito minimalista. O primeiro campo que aparece pede o tamanho do universo, N. A pessoa simplesmente digita 12 mil. Só isso. Só isso. E aí vem a sacada metodológica. O campo seguinte, que é o nível de confiança, ele não está em branco. Ele já vem travado em 95%. Ah, que genial! É uma trava de segurança. E a margem de erro? O campo margem de erro já vem preenchido com os 5%, seguindo o padrão ouro. Mas nesse caso da margem de erro, o aplicativo permite que o usuário altere, né, caso um estudo exija, tipo, 2% de erro? Permite sim, mas se a pessoa mantiver os 5%, o trabalho dela se resume a clicar num botão vinho escrito calcular, e a resposta pula na tela na mesma hora. O número exato da amostra? O número incontestável, válido cientificamente. É literalmente como ter um supervisor estatístico no seu computador a um duplo clique de distância. Essa velocidade muda o jogo em vários níveis. Para um acadêmico veterano, elimina aquelas semanas revisando planilhas, com medo de ter digitado um número errado na fórmula. Tira um peso enorme das costas. E na sala de aula? O material aponta que tem um impacto pedagógico bem interessante, né? Muito. Nas aulas de metodologia quantitativa, a calculadora vira um simulador visual maravilhoso. O aluno pode mexer na margem de erro, baixar de 5% para 1% e ver na tela como o tamanho da amostra explode. É o jeito mais tátil de ensinar que buscar zero erro custa muito caro em volume de dados. Então, amarrando tudo isso, fica muito claro que o rigor empírico depende de seguir essa cadeia de forma quase religiosa. Ignorar o falso buscador do tribunal, pegar os dados no DataJude, cravar os 95% de confiança e usar ferramentas seguras como o OData. O ciclo se fecha perfeitamente. O medo da matemática não é mais desculpa para amostragens falhas. A pesquisa ganha força e a ciência avança. Mas, sabe, toda essa discussão me deixa com uma pulga atrás da orelha. A gente falou tanto sobre o buscador do tribunal esconder casos e apresentar uma amostra enviesada. Sim, a parte não representa o todo. Exato. E isso serve de alerta para algo muito urgente que está acontecendo fora das universidades agora mesmo. Se refere à inteligência artificial, Exatamente. A gente vê grandes empresas de tecnologia treinando robôs e novas IAs para redigir peças, prever taxas de sucesso de processos, sugerir sentenças. pois é, e aí a gente chega numa provocação muito profunda sobre isso. Se a gente acabou de provar, metodologicamente, que aquelas bases abertas dos tribunais, que são os dados mais fáceis de raspar na internet, refletem só as decisões repetitivas ou excepcionais que o algoritmo selecionou, o que acontece quando esses bilhões de dados que treinam as IAs vêm exatamente dessa camada superficial? Esse é o ponto crítico. Nós estamos possivelmente automatizando uma amostra corrompida. Se esses modelos linguísticos de tecnologia jurídica aprenderem só com essa parte selecionada, o futuro da justiça algorítmica vai ser construído sobre um viés invisível. O robô nunca vai compreender o todo. Nossa, é assustador. A perpetuação do viés não viria de um código malicioso, mas de um erro primário na definição da população observacional lá no começo. É treinar um médico só com exames de pessoas doentes e esperar que ele entenda o que é saúde. Uma analogia dura, mas tristemente real. É um chamado de alerta para pesquisadores e desenvolvedores. Precisamos de transparência absoluta nas amostras.
Uma reflexão formidável e super necessária para a gente encerrar nosso estudo de hoje. Fica aí esse questionamento para a comunidade de pesquisa que nos acompanha nesta investigação. Muito obrigada pela companhia de todos. Foi excelente debater tudo isso com vocês. Em breve, a discussão continua avançando sobre novas fronteiras do conhecimento. Até a nossa próxima análise profunda.